Fala galera, beleza? Eu sou o programador mestre e nesse primeiro vídeo do meu canal eu vou estar ensinando vocês a como programar em Python. Então, qual que é o meu objetivo nessa série aqui? Basicamente ensinar vocês a sintaxe do Python, como programar em Python e a lógica de programação, assim, tudo sobre programação. E basicamente, depois dessa série aqui, vocês vão conseguir meio que aplicar tudo que vocês aprenderem em outras linguagens também, como Java, C++ ou outras linguagens de programação assim, que eu também vou estar fazendo vídeos no futuro. E então, basicamente, vamos começar aqui com a aula, certo? Vocês não vão precisar de ter nada instalado no computador, nem Python, nem o que a gente chama de um IDE, né? Que seria, por exemplo, aqui, isso daqui, Visual Studio Code. Ele é usado para você conseguir executar Python no seu próprio computador. Mais para frente eu vou estar explicando sobre isso com vocês também, como instalar Python no computador e usar pelo próprio computador. Só que, como isso aqui é para iniciantes, eu estou meio que imaginando que vocês não têm instalado. E para não ter essa dor de cabeça, a gente vai estar usando um site aqui. A única coisa que vocês vão precisar é criar uma conta nesse site aqui, ó, chama Replit. E nele basicamente, você consegue executar as diferentes linguagens de programação direto do seu browser. Então, Python aqui, vocês podem ver que eu criei um arquivo de Python e se eu quiser executar uma linha de código em Python, por exemplo, print hello, e se eu der run aqui, ó, ele funciona aqui e printa no terminal. Eu vou estar ensinando para vocês o que significa print e tudo mais, mas é só para mostrar para vocês. Então, basicamente, vocês vêm para esse site aqui e criam uma conta. E aí, assim que vocês criarem uma conta aqui, o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão parar nessa tela aqui, e aí vocês vão vir e vão clicar nesse mais aqui, tá vendo? New REPL. E aqui, vocês vão selecionar a linguagem de programação, que vai ser Python. Vocês vão dar um título para o nome do file que vocês vão estar criando, né? Então, vocês podem colocar, por exemplo, aula 1 e create REPL, né? Como eu já tenho o meu arquivo, eu não vou estar criando outro. Então, vou fechar aqui e vou abrir aquele. E aí, quando você criar, provavelmente você já vai entrar nele direto. Mas se você não entrar, ele vai ou aparecer aqui na frente para vocês, ou vocês vão vir aqui nesse canto. Vocês podem até criar por aqui também. E aí, vocês vão vir no My REPLs aqui. E ele com certeza vai estar aqui. Então, você clica nele e abre. Aí, beleza. Abrindo o arquivo, vocês vão se deparar com essa tela aqui. E eu tenho umas coisas escritas aqui por causa da aula. E eu vou estar ensinando tudo para vocês, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai estar fazendo nessa aula? A gente vai estar não só programando, mas eu sinto que o melhor jeito de aprender é já indo para a prática, né? Então, vocês podem ver aqui, a gente vai estar resolvendo esse probleminha aqui. E também eu tenho um outro problema que vocês vão estar resolvendo aqui e para praticar mais ainda, né, o que vocês vão aprender nessa aula. Então, vamos começar. Bom, primeiramente, o básico do Python é você conseguir printar uma coisa no console. Console é isso daqui que aparece desse lado aqui. E para ter uma representação melhor, ele basicamente seria o CMD no computador. Então, CMD seria basicamente isso daqui. Se você executasse Python direto do seu computador, esse daqui seria o terminal, certo? E apareceria as mensagens aqui. Então, beleza. Como que a gente faz para printar alguma coisa aqui nesse canto? Bom, como vocês viram antes, a gente usa a keyword print. Então, print, aí vocês colocam os parênteses, e aí a gente tem que colocar dentro das aspas uma mensagem que a gente quer printar. Essa mensagem, beleza? E a gente vai clicar Run. Aí, aparece aqui no terminal, tá vendo? É bem simples, é literalmente muito simples. Vocês mais para frente, se forem para Java, outras linguagens, vocês vão ver que Python é uma beleza. Você faz em uma linha que o que você tem que fazer em 3, 4 em outras linguagens de programação. E aí tem umas coisas bacanas que vocês podem fazer. Por exemplo, se vocês vierem aqui e colocarem mais, essa mensagem tá no console, por exemplo assim, e você der run, você vai ver que junta essas duas, o que a gente chama de strings. E eu vou estar ensinando para vocês também o que é strings, beleza? Então, esse é basicamente os fundamentos de printar no console. Você não vai precisar de muito mais coisa disso do que isso daqui.
E eu falei de strings, e agora eu vou falar também um pouco sobre variáveis. Vamos dizer que você queira printar alguma mensagem diferente aqui, por exemplo, um nome, vamos dizer, ah, seu nome é... Aí a gente coloca os dois pontos, fecha com as outras aspas, opa, veio uma a mais aqui, e a gente coloca mais, e o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar colocando o nome. Só que isso daqui vai estar dando errado, porque a gente tem que colocar entre aspas, né? Porém, a gente pode criar uma variável aqui, chamada, por exemplo, nome, é igual a... na verdade, isso daqui não, a gente não disse que é igual, porque isso aí seria, a gente estaria comparando. Esse igual aqui, a gente está meio que setando essa variável para o que a gente colocar aqui na frente. Então, vamos demonstrar para vocês. Nome é igual a, sei lá, Ana. Assim. Se a gente der run, vai aparecer assim, seu nome é Ana, entendeu? Porque Ana basicamente está dentro de nome. Então, isso daqui meio que está printando isso daqui, ó. Print, seu nome é, dois pontos aqui, mais Ana. Ele basicamente está fazendo isso daqui, entendeu? Porque nome está guardando essa informação de Ana. E aí, se eu mudar e falar João Pedro, por exemplo, assim, e der run, agora vai estar João Pedro aqui. Opa, eu não mudei aqui. Então, João Pedro. Isso daqui é basicamente a representação do que está acontecendo. Se a gente quiser colocar números, a gente pode printar números também. Então, deixa eu tirar isso daqui. Vou botar print 5, run 5, tá vendo? 500.3 também, ponto 4. Funciona, tá vendo? Só que se a gente quiser juntar um número com uma string aqui, deixa eu ver, se eu colocar aqui, ó, número, aí dois pontos aqui, mas se eu botar, por exemplo, 500 e der run, isso daqui vai dar um erro. E aí, com o tempo, vocês vão começar a entender, a ler esses erros, mas basicamente o que ele está falando aqui, ó, o tipo do erro aqui, ele está falando can only concatenate strings not int to string. O que ele está dizendo? A gente só pode concatenar. Concatenar é basicamente juntar duas coisas. Uma string com uma outra string. A gente não pode juntar com int. E o que é um string? Aí a gente vai entrar para o que a gente chama de data types. Aqui, ó. Variable data types. Eu escrevi em inglês, mas eu vou estar falando em português para vocês. Então, o text type a gente chama de string. Então, tudo que for palavras e frases a gente vai chamar de string. Então, Victor, sopa de macaco, isso tudo é string, porque eles estão dentro das aspas. E outra coisa interessante de notar é que se você, por exemplo, isso daqui, um 5, ele é considerado um int, que eu vou estar chegando nisso aqui daqui a pouco. Só que se você colocar aspas, um 5 dentro e aspas, esse int aqui, na verdade, agora é um string, porque tudo que você colocar dentro das aspas vira uma string, beleza? Então, é isso sobre strings. E aí a gente vai vir para numeric types agora. Os tipos de números são ints, floats e complex. O que são os ints? Ints são números inteiros. Então, a gente chama de integers, né? Que são números inteiros. E eles são tanto positivos como negativos. E a gente tem floats, que são números quebrados, assim, tá vendo? 1.5, esse número grandão aqui, e até negativo também. E a gente tem complex numbers, que eu nunca usei e eu também não sei direito explicar para vocês. Então a gente só ignora isso porque quase não é usado, normalmente assim. E a gente tem sequence types, que são listas, tuples e range aqui, por exemplo. Isso daqui eu vou estar ensinando para vocês depois, então vocês não têm que se preocupar, isso daqui é um pouco mais avançado para uma primeira aula, mas eu vou estar ensinando para vocês depois. Então, opa. E sobre variáveis, né? A gente tem umas normas, umas regras de como criar uma variável, né? Então, um nome de uma variável deve começar com uma letra ou um caractere sublinhado, né? Então, por exemplo, se a gente quiser criar um nome, a gente cria nome, assim,
ou a gente pode fazer nome, assim também, entendeu? Só que a gente não poderia começar, por exemplo, com um número. 5 números, assim. Se a gente quiser falar 5 números, isso daqui a gente não pode fazer e não pode criar uma variável assim. Que nem a gente pode ver aqui, ó. O número de uma variável não pode começar com um número. E aqui também, o número de uma variável pode conter apenas caracteres alfanuméricos e sublinhados. Então a gente não pode estar criando uma variável com, por exemplo, um arroba, um dinheiro assim, sabe? E os nomes das variáveis diferenciam maiúsculas das minúsculas. Então, como vocês podem ver ali, nome não é igual a nome. Esses dois são duas variáveis diferentes, a gente poderia estar guardando valores diferentes. E as palavras reservadas, que são palavras-chave, não podem ser usadas para nomear a variável. O que seria um exemplo do print. Então, a gente tem o print aqui para printar as coisas, certo? A gente não pode criar uma variável chamada print, certo? Tipo, print nome. Não, Victor, assim, sei lá. A gente não pode criar uma variável assim, porque elas são reservadas e já tem as funções delas. Então, acho que eu já falei bastante. Vamos direto agora para o problema que eu vou estar resolvendo junto com vocês. Então, cria um programa que calcule a área de um quadrado ou retângulo. E o que a gente está fazendo? A gente vai estar pegando dois inputs, que são números inteiros, que são dois lados, e a gente vai calcular a área total. E a gente vai imprimir no console ao multiplicar. A gente vai imprimir no console essa mensagem aqui. Ao multiplicar lado 1 com lado 2, o resultado e a área do quadrado ou retângulo vai ser aquele total. Então, basicamente, o que a gente vai estar precisando? De duas variáveis, lado 1 e lado 2. Então, vamos começar. Lado 1. Lembra que a gente pode colocar um número no nome da variável, só não pode ser no começo. É igual. E outra coisa que eu não acabei ensinando para vocês é o que a gente chama de input. Então, a gente vai estar colocando input. E eu vou mostrar para vocês como que funciona. Digite seu número. Assim. E deixa eu printar o lado 1 para vocês verem como que funciona. O que esse input vai fazer? Quando eu der run, a mensagem que está aqui dentro do input, ele vai estar aparecendo no terminal. E aí, basicamente, a gente vai vir aqui no terminal e vai digitar o número que a gente quer multiplicar por. Então, vamos dizer que a gente quer o número 5. Aí dá Enter. E aí, a gente conseguiu guardar o número 5 dentro do lado 1, como vocês podem ver. Então, quando executou o comando aqui, o input, ele apareceu aqui, digite seu número, a gente colocou o 5 e aí guardou dentro do lado 1 e printando o lado 1, a gente pode ver que printou o 5. Então, se a gente quisesse guardar outro número também, tipo 100, e desse Enter, aí print, lado 1 é 100. Aí, beleza. Vamos pegar também o lado 2, que é igual a input, aí digite o lado 2. Aí, beleza. Aí, print lado... vou colocar aqui uma mensagem para ficar fácil de ver. Então, print... lado 1. Print lado 2. Print lado 2. Aí, a gente vai estar printando eles. Aqui. Lado 1. Lado 2. Seu número. A gente vai colocar 100 e o lado 2 vai ser, sei lá, 50. Aí lado 1 é igual a 100 e lado 2 é igual a 50. Aí algum de vocês podem estar me perguntando, mas não era proibido estar concatenando um número com uma string? Sim, é proibido. Mas como essa mensagem funcionou, o que significa isso? Ele basicamente significa que quando a gente pega um input, ele é automaticamente transformado em uma string. Então, o número 5 que está guardado dentro do lado 2, ele está basicamente guardado como o 5 assim. Lembra que eu falei para vocês que um 5 guardado assim dentro das aspas vira um string? Então, ele está basicamente assim. E aí, o que a gente tem que fazer para transformar ele em um número? A gente tem que vir aqui, e isso a gente chama de casting. Basicamente, casting, a gente está transformando uma variável, o valor guardado numa variável,
de um tipo para o outro. Então a gente vai estar transformando de uma string para um integer. Então a gente vai fazer assim. A gente vai digitar int e vai colocar todo esse input dentro dessa função aqui de int, tá vendo? A gente criou essa função aqui, ó, int, e dentro colocou o input. E o que, que isso vai estar fazendo? Eu vou estar executando o programa aqui de novo. Digite seu número, o número 1, 100, e digite o número 2, 50. Vocês podem ver que o lado 1 printou, porque eu não mudei ele ainda, só que o lado 2, quando ele foi tentar ser executado, ele falou que é aquela mesma mensagem. A gente só pode concatenar string com integers, tá vendo? Porque... Com integers não, desculpa, com outras strings. E aí deu erro porque o lado 2 agora é um integer. E aí o que, que a gente vai estar querendo fazer aqui? Bom, a gente vai vir aqui e vai estar fazendo parecido, só que em vez de... a gente vai estar transformando em string o lado 2. Então a gente vai colocar str, aí a gente vai colocar o lado 2 dentro disso daqui. Então, agora o lado 2 ele foi transformado em int e agora foi transformado em string de novo. E aí vamos correr o programa aqui. Digite seu número. 100 e o número 2 que deu problema antes, vamos ver o que vai acontecer agora. Funcionou, tá vendo? Porque agora ele foi transformado em string. Só que o valor dele total não foi transformado em string. Ele ainda está guardado como int, mas só quando foi printar aqui, ele foi transformado em string. Se a gente quisesse transformar ele em string de novo, a gente faria lado 2 é igual... É igual não, é ruim falar é igual, porque a gente está meio que assinalando aqui, né? String lado 2. Aí sim ele estaria virando uma string de novo. Mas beleza, vamos continuar. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Int. Aí a gente coloca isso daqui aqui. Agora os dois estão como int. E eu vou tirar isso daqui que a gente não precisa. E agora a gente vai estar criando uma variável de área também. Então, área é igual a... E como que a gente realiza operações matemáticas aqui em Python? É bem simples. A gente coloca assim, ó, lado 1 para uma multiplicação, pelo menos. Lado 1 vezes... O vezes a gente usa esse símbolo aqui, que eu esqueci o nome. Lado 2. E aí eu vou até printar aqui, ó. Print área. E aí vamos ver o que acontece. Digite seu número, vou colocar o 100. E o número do lado 2, 50. Viu aqui, ó? Multiplicou um com o outro. E o objetivo desse é multiplicar mesmo, mas eu vou estar só mostrando para vocês as outras operações que a gente pode fazer. Então, adição a gente vai estar usando mais, né? Normal. Subtração a gente vai estar usando negativo. Divisão a gente vai estar usando isso daqui, a barrinha de divisão. E eu vou estar explicando depois que tem dois tipos de divisão, né? Tem essa divisão e isso daqui também é uma divisão diferente. Mais pra frente eu vou estar explicando para vocês, mas não precisa se preocupar agora que a gente não vai estar nem usando. E a gente também tem como elevar um número ao outro. Então, para elevar o lado 1 ao lado 2, a gente faria assim, ó. Área. Aí aqui a gente estaria dizendo que o lado 1, vamos dizer que o lado 1 fosse 50 e o lado 2 fosse 2. A gente estaria fazendo 50 elevado a 2, entendeu? Mas também não precisa se preocupar com isso agora. No momento a gente só quer o lado 1 vezes o lado 2, né? E beleza. A gente vai calcular a área total agora. Já fizemos isso com a área. E agora é só a gente printar no console a mensagem. Recomendo vocês aí tentar pausar o vídeo e printar essa mensagem vocês mesmos aqui. Então, ao multiplicar lado 1, onde está lado 1 aqui você coloca o valor de verdade. Vezes lado 2, o resultado é, e aí a área. Então, vou fazer esse daqui. Tenta pausar o vídeo e fazer, mas eu já vou ir fazendo. Então, ao multiplicar aí aqui a gente vai vir mais string lado 1 mais o que fala depois? O vezes, então a gente vai fazer um vezes assim mais string lado 2 mais o resultado eu não tenho acento, então vai ficar um E aqui, aí mais um espaçozinho, mais string área. Vamos ver se funcionou. Digite seu número. Então, 100.
Tem que mudar isso daqui, né? Eu vou colocar digite o lado 1. Tá, deixa eu parar. Agora de novo. Digite o lado 1. O lado 1 vai ser 50 e o lado 2 vai ser 200. Aí, ao multiplicar o 50 vezes 200, o resultado é 10.000. Então, a gente conseguiu fazer o programa. Funcionou direitinho e está correndo normal. E outra coisa, se vocês vão notar aqui, se eu colocar, por exemplo, 50.1, né, não vai funcionar. Por quê? O que a gente está fazendo? A gente está transformando o input em integer. Só que a gente colocou um float number. Tá vendo aqui? Ó, invalid literal for int with base 10. Isso é inválido. O que a gente teria que fazer se vocês quisessem números quebrados? Vocês iam ter que cast para float. Então aqui vocês iam colocar float e aqui vocês iam colocar float também. E aí se a gente der run no programa agora, botar 50.34 e o outro lado fosse 60.3, deu certo aqui, tá vendo? Ele conseguiu guardar o valor. E para a aula de hoje é basicamente isso. E eu vou estar deixando vocês para resolver um problema aqui. É esse o problema aqui, ó. Então, vocês vão criar um programa que peça o usuário para inserir seu nome e sua idade e vai imprimir uma mensagem dirigida a eles no console, informando-os em que ano eles farão 100 anos. Então, basicamente, o que vocês vão estar pegando? Vocês vão estar pegando o nome da pessoa e a idade, e com isso vocês vão ter que printar no console uma mensagem, por exemplo, João, você irá tornar 100 anos em... Vamos dizer que o João nasceu em 2002. Aí vocês vão printar uma mensagem 2102, entendeu? Eu peguei esse problema desse site aqui, chamado Practice Python. Vou traduzir para vocês. É esse primeiro problema aqui. E é bem legal esse site, se vocês quiserem ir praticando. Eu vou estar pegando os exercícios desses daqui mesmo. Então é bem legal para vocês praticarem, tá bom? Só que está em inglês. Nos vídeos eu vou estar traduzindo para vocês. E vai ser basicamente isso. Na solução eu vou estar... a solução, para vocês quererem ver, eu vou estar colocando na descrição também. Então não se preocupa, vocês vão poder ver. Só que tentam não pegar spoiler, tenta fazer primeiro. Mas é basicamente isso da aula. Muito obrigado aí por vocês terem assistido. E vou estar lançando provavelmente o próximo vídeo aí amanhã ou depois de amanhã. E é isso, tamo junto.